programa Fala Bené e a Super Revista recebe aqui em sua redação Leisiane Vaz. Ela é CEO da Global Consultoria. E você, empresa que precisa de profissionais, né, de pessoas para trabalhar em sua loja, em sua empresa, só é buscar a Global Consultoria. E é o que Leisiane veio aqui hoje conversar com a gente. Tudo bom, Leisiane? Oi, Heraldo, tudo bem? Obrigada pelo convite, tá? É isso, eu sou CEO da Global Consultoria, a gente está aí desde 2019, né? A gente é uma empresa de consultoria empresarial e hoje está com um nicho muito forte na área de recrutamento e seleção, né? A gente trabalha aí com empresas de diversos segmentos, principalmente o segmento do varejo, que a gente sabe que tem um turnover aí um pouco elevado, né? A entrada e saída de pessoas. E meu foco é exatamente nisso, né? Na diminuição do turnover, na redução do custo. Por quê? Porque todas as empresas, quando ela contrata de forma desordenada, sem uma ativação ali de uma empresa de recrutamento e seleção, tende a sair mais rápido o colaborador que foi efetivado. Por quê? Porque não teve um acompanhamento, não teve um recrutamento ali eficaz. E como todo mundo fala, né? Os profissionais da área, eu também adotei essa fala, a gente tem que demorar para contratar. Porque a efetivação na contratação ela tem que ser feita de forma muito clara, transparente. A pessoa que está sendo convocada, né, para trabalhar na sua empresa, porque o cenário mudou, né? Vamos falar ali um pouquinho do cenário mercadológico. Antes, as empresas ela avaliava de fato o candidato, né? Hoje é uma avaliação das duas partes. Então, o candidato também analisa qual empresa ele vai trabalhar, se realmente ele quer trabalhar aqui. Ah, eu vou para a Super Revista. Como é a Super Revista? Qual é a missão, a visão da Super Revista? O que ela tem a me oferecer? Então, não é só a empresa que analisa o candidato. Hoje isso acontece dos dois lados. Então, é importante ter uma empresa ali para poder fazer esse elo e mostrar para o candidato se realmente é aquela vaga que ele quer ocupar, se realmente ele quer ficar ali por muito tempo, para poder os dois profissionais, né, tanto a empresa, a pessoa jurídica, como a pessoa física, o técnico ali que vai exercer a função, entender que os dois estão na mesma missão, no mesmo intuito. Então, esse mercado, né, do comportamento do recrutamento mudou bastante, né, como você disse. Então, se eu vou à busca da Global Consultoria, então a Global Consultoria não só vai recrutar, ela vai acompanhar essa pessoa e ela vai passar mais tempo, no caso, na Global primeiro, né, antes de chegar na empresa. É todo um processo, como você falou. Sim, a gente faz um processo da seguinte forma: fazemos a triagem curricular, que é o primeiro passo. O candidato ele pode estar acompanhando através do grupo de vagas, do Instagram e do site da empresa. A gente faz publicações de vaga nível Bahia todos os dias, não tem todas as vagas lá. Ele vai fazer o acompanhamento e a gente cai no nosso banco de dados. A gente faz a triagem curricular. O que é que a gente analisa? A Super Revista abriu uma vaga para auxiliar administrativo. Então, a gente tem que olhar os critérios básicos, né? Se a pessoa tem um traquejo com tecnologia, Excel, a gente faz alguns testes. A entrevista é muito voltada à necessidade do gestor, do CEO da empresa, o que é que ele precisa, o que é que ele espera do candidato. A gente faz essa mini entrevista de abordagem e triagem curricular para poder ser muito mais efetivo na contratação. Após isso, a gente faz a entrevista técnica, de competências técnicas, né? Para entender também ali o que é que o candidato espera, se realmente ele quer passar um tempo, um período, ou ele quer realmente ser efetivado. Se essa motivação dele está casando com o que o dono da empresa busca, o que o gestor, o que o gerente busca. E aí a gente vai lá e faz a consolidação. Aí vem a parte técnica de provas, de análise comportamental, até chegar ao gestor que solicitou a vaga. Aí o gestor faz a segunda entrevista e aí a gente vai para a parte documental, análise documental, exames, integração, que é um ponto muito importante, né? Geralmente as Uhum. pessoas entram na empresa, iniciam, né, o trabalho, mas às vezes não sabem nem o que é que tem ali para fazer. Então começa a fazer o ambiente corporativo, a pessoa cria o seu ambiente. Então ele não cria um ambiente globalizado, que é o que a empresa espera do profissional. Não tem um processo, não tem um ciclo, não tem um fluxo, e cada profissional vai trabalhando da sua forma independente. Então, quando a empresa ganha corpo e ela cresce, acaba tendo algumas questões de conflitos entre os setores. Por quê? Porque não teve integração eficaz. Então, a integração tem um papel muito importante. Então, esse profissional escolhido por vocês, ele tem que saber trabalhar com a coletividade.
Exato, é muito importante. É a parte de pessoas, é saber trabalhar com pessoas. Além disso, tem que a parte da inteligência emocional. A gente tem que entender, um profissional que ele é um pouco tímido, que ele não tem, assim, uma fala muito expansiva, ele vai trabalhar na parte de comunicação? Ele vai desenvolver? Não, ele não Não. vai conseguir desenvolver. Então a nossa empresa, ele analisa o perfil, certo? Uma pessoa que ela é bem comunicativa, que ela já passou por uma empresa do setor de vendas, ela vai para ser auxiliar administrativa, para trabalhar em um local que ela trabalha no escritório 24 horas por dia, ela está acostumada com uma rotina totalmente diferente, a não ser que seja transição de carreira. Então, tudo isso tem que ser muito analisado. Então, assim, a gente está aí com o mercado que ele está oscilando muito. Eu costumo lá com a minha equipe falar, gente, o que é que está acontecendo? Hoje os candidatos, ele faz a entrevista sobre a empresa. Ele pergunta, o que é que eu vou ganhar? Qual o benefício que eu tenho? Qual a carga horária? Não, eu não quero, eu não tenho interesse de trabalhar em minha empresa assim. Antes era bem diferente, né? Isso. Não, eu quero, pelo amor de Deus, volta para trabalhar. Então, assim, a gente vê que tem uma mudança aí, e isso fala um pouco da globalização, do avanço da tecnologia, que traz as pessoas com a informação na palma da mão, então as empresas têm que se adaptar a isso. Então, o RH, ele é responsável em analisar de fato a pessoa que está ali fazendo a entrevista, entender qual é a missão dele de fato, o que é que você pretende, o que é que você escolheu, por que você se candidatou a essa vaga, certo? Eu posso dar um exemplo assim básico. Uma pessoa que trabalhou como office boy e de repente se candidatou para motorista de caminhão. Por que você saiu de office boy para motorista de caminhão? Qual é a intenção? Você tinha regras? Não, eu era meu próprio chefe, eu nunca bati ponto, eu nunca tive regras. E por que é que você quer ir para motorista de caminhão? Qual é a sua missão? Qual é a sua intenção? Ah, ele não vai ser a pessoa ideal para essa vaga? Não, ele pode ser a pessoa ideal para essa vaga. Mas a gente tem que entender o que é que está ali naquele processo dele ter se inscrevido de uma vaga totalmente aquém do que ele vive, do que ele convive. Ah, eu quero mudar de vida, eu quero crescer, eu quero me expandir. Então, há ali um desejo muito grande de ter uma migração na profissão. Ah, ele merece, ele tem um perfil, ele foi avaliado, sim. Então, vamos seguir com o candidato, mas ele tem que ser treinado, ele tem que ser acompanhado. A gente não é só dar oportunidade, a gente tem que acompanhar o candidato. Por quê? Porque a gente fala de processos que é muito mais caro você demitir uma pessoa que ele não deu retorno, não performou, do que você demorar um pouco para contratar. Então, assim, é aquele famoso custo imaginário, né? Aquele custo abstrato que você não enxerga, mas ele existe. Então, quando você faz um recrutamento e seleção mais assertivo, um acompanhamento mais de perto, você reduz esse custo. Vamos contratar porque estamos precisando, mas sem analisar o futuro, como você disse, né? Quanto vai custar uma demissão. Agora, Isso. voltando, falando das empresas, né? A empresa que busca os serviços, né, da Global Consultoria, ela, ela vai querer, querer um acompanhamento de um ano ou mais. Como é que faz? Vocês trabalham isso? Um prazo mais longo de acompanhar toda aquela trajetória dos profissionais recrutados? Como é que é isso? Aí seria um contrato de acompanhamento para treinamento e desenvolvimento. A gente realmente precisa entender qual é o tipo de serviço que a empresa necessita. Ah, eu estou com uma empresa que ela cresceu muito, de repente, ela saiu de uma empresa familiar, muito pequenininha, e ela ganhou corpo, ganhou cara. As pessoas estão ali com hábitos de empresas pequenas, com uma expansão da casa. Precisa de um treinamento? Precisa. E aí, quanto tempo vai durar esse treinamento? Isso é muito individual. Talvez vai ter setores que vai ter gestores que vai precisar de a longo prazo, porque isso é individual da adaptação de cada pessoa. Vai ter setores que vai ter pessoas que vai se adaptar muito rápido, certo? Eu costumo dizer, quanto mais tempo a pessoa tem na empresa, mais o processo demora, porque há um processo ali de, poxa, eu tenho 10 anos aqui, sempre foi assim, por que agora vai mudar? E a gente precisa se adaptar às novas mudanças, porque o mercado ele está evoluindo, está crescendo. Por exemplo, antes o recrutamento e seleção, vou dar minha empresa como exemplo, era feito através de um currículo. A pessoa ia, batia na porta, entregava o currículo pessoalmente. Quem aqui não pegou isso? Quantas pessoas acordavam, ah, hoje eu vou entregar currículo. Pegava o ônibus ali, saía em Isso, loja, isso, isso. entregando currículo. Hoje é tudo online.
A entrevista é online, a gente ganha mais tempo. Então, assim, se minha empresa não se adaptasse a essa nova circunstância, como é que seria? Se os meus colaboradores não se adaptassem a essa nova circunstância, como é que seria? Então, assim, essa avaliação de minha empresa precisa de treinamento a longo prazo. Isso a gente tem que fazer uma análise, né, para poder um diagnóstico, para poder entender o que é que realmente precisa, porque às vezes o dono da empresa ele acha que precisa de uma coisa, mas a gente tem uma lacuna muito além. A gente tem outros pilares a ser trabalhado. Então, a gente trabalha assim, mas vai depender muito da circunstância, do setor, das pessoas, o que é que realmente precisa desenvolver. Por tudo que você falou, a gente percebe da necessidade que as empresas têm em trabalhar a qualificação dos profissionais, né? E isso, como você falou já, a Global Consultoria também trabalha isso, né? Cursos e isso para aquele trabalhador não ficar, né, engessado, né? Por Sim, isso que é importante também cursos, né? De aperfeiçoamento. sim. Um exemplo, né? Vamos para a parte do varejo, né? Que é a parte aí que a Superrevista está atuando, e tal. Eu tenho alguns clientes da área de trade marketing, agências de trade marketing. E quando a gente recruta um promotor, para muitos profissionais é simples. Você vai contratar, ele vai lá na loja e vai montar uma ilha, um ponto extra, arrumar um ponto extra, uma ilha, uma prateleira, uma gôndola. Porém, isso não é simples, tá? Hoje, quando a gente contrata um profissional, a gente precisa apresentar ele quais são as marcas que ele vai trabalhar. A gente precisa dizer que ele vai trabalhar com determinadas marcas para ele conhecer qual o produto, porque ele não é só um promotor, ele é um promotor vendedor, ele é ali, a exposição da marca está com ele. Quantas vezes você entra na loja e tem ali um mercado, tal, e tem um promotor ali arrumando uma determinada marca e você para: "Oi, tudo bem? Você tem É. tal coisa?". Então, assim, naquele momento, ele está representando aquela marca. Então ele é a pessoa que está fazendo o merchan daquela marca, né. E ele precisa o quê? Entender sobre o produto. Se ele não entende sobre o produto, ele não vai conseguir nem lhe dar um pequeno auxílio para dizer onde é que está, qual o produto que serve, para uma dona de casa que de repente pergunta sobre um amaciante, um sabão em pó, algo muito ali comum de acontecer. Não é só ser o promotor daquela marca, é ser o promotor e entender aquela marca, né, e também ter uma boa comunicação, porque no supermercado são várias pessoas, né, e até Sim, com um colega de outra marca que está do lado dele, né, sim. ter essa boa relação. Sim, a relação, quando a gente fala desse mundo de varejo, ela é crucial, né. Você tem que chegar, já se apresentar para o gerente da loja, para ele entender que você está ali, certo? Porque, de repente, se uma indústria liga para o gestor, para uma agência, quer saber um pouco mais, tem um trade a nível nacional fazendo uma visita e vai até ao gerente da loja e pergunta: "Como é que está a minha marca?". Ele: "Ah, eu não vi o promotor aqui hoje". Então, assim, a comunicação é o elo sobre todos os níveis de profissões, sobre todos os segmentos, a comunicação ela tem que existir, certo? E quando a gente fala da parte de promotor, né, promotor, que ele é vendedor também, de certa forma, indiretamente ele é um vendedor, a gente precisa treinar. Imagine um promotor de uma agência compartilhada, né, ele faz algumas marcas ali durante o dia. E de repente eu fecho com uma marca famosa que ele tem ali 5, 6 SKU. Se eu não treino ele, se eu não pego o portfólio da empresa, da indústria, para mostrar para ele quais são os produtos, se é um produto sazonal, o que é que tem que ser feito, se de repente o representante, né, ele faz, uma negociação com o comprador da rede e está ali um encarte, tem uma baixa de preço, e o promotor ele não sabe que tudo isso, esse movimento está acontecendo, não teve muito efeito aquela ação, né. Então isso tudo tem que ser treinado. Então, quando a gente fala da área de varejo, a gente fala de promotor de venda, a gente fala de vendedor, né, a gente fala ali de pessoas do call center, que está ali também fazendo as vendas online. A gente vê ali diversas marcas, a gente tem que treinar essas pessoas. Lisiane, para saber mais da Global Consultoria e buscar seus serviços, né, só buscar redes sociais mesmo, você falou, você podia. Sim, você vai lá, Global Consultoria Empresarial, o site também globalconsultoriaempresarial.com.br. E tem um grupo de vagas que fica lá na bio do Instagram, o grupo de vagas, aí tem algumas questões com site, vagas, publicidade, então tá tudo lá na bio, só ir lá que vai encontrar, tá? Ok, a Super Revista do programa Fala Bené conversou aqui, né? Conversamos aqui com Leisiane Vaz, ela é CEO
da Global Consultoria. E para quem tem mais dúvida, alguma dúvida, né, sobre esse mercado, só é buscar lá, através do site, rede social, mas Lisiane já deu todo, né, já falou tudo e muito mais sobre esse mercado. Muito obrigado. Obrigada, Léo.